Fala, seus radioativos, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui do canal Plutônio e nesse vídeo vamos trazer um personagem caricato que a extrema-direita produziu nos últimos anos. Ele que é mais conhecido como o Mionzinho do Nando Moura, tragicômico. E por que vamos trazer um vídeo tragicômico? Porque é simples, ele surtou dias atrás vendo um jogador de LoL famoso que provavelmente ele admira. Ele surtou vendo o cara assistindo um vídeo, fazendo react de um vídeo em que o Ian Neves dá uma pincelada sobre comunismo. Tragicômico vai falar um monte de asneiro tentando trazer seu ponto e isso acaba ficando muito engraçado, cara. De verdade, ficou muito engraçado. Ficou curioso? Eu sei que você ficou curioso, então continua no vídeo que a gente vai matar a sua curiosidade, tá bom? Acompanha aí. Vamos lá então. Não existe uma ameaça comunista no Brasil? Bora lá. Você sabe, o Yetz é um streamer de LoL que já teve treta com a Yu. Acho que ele se meteu no meio da treta com a Yu e eu falei dele. Um imbecil que fala umas bosta, que dá umas esquerdadas e fala muita merda de vez em quando. Aí que parece que aconteceu. Esse Yetz, alguém falou pra ele de comunismo. Ah, então você não admira mais o Yetz? Na live. Deixa eu ver se eu encontro o vídeo, pera aí. Eu vi um react do react, então vai ser o react do react do react. Mas eu não vou ver tudo, porque é longo pra caralho. E eu não vi tudo ainda, então eu ainda vou ver. Cara, já começa por aqui. Vocês é muito preguiçoso, né, velho? É muito preguiçoso. Na verdade é que você não vai assistir porque... Não é porque é longo, né, irmão? É por outro motivo, né? Você sabe qual é o motivo que eu tô falando. Pra entender bem todo o contexto. Mas no começo já teve umas coisas que eu achei curiosas. Esse cara aqui? Ah, não, Carlos. Não. Esse é o Yetz. Alguém mandou pra ele o Ian Neves. Não, boa noite. Aí é brincadeira. Esse maluco, Deus que me perdoe, é o maior doente mental que eu já escutei na minha vida. Aí vocês pensam, pô, então ele não é um idiota, né? Ele viu o Ian Neves falando e viu que ele é um doente mental. Então ele não é um esquerdista. Já começa aí, né? Olha o nível dos caras. Olha o nível. Não tem o que dizer da pessoa, quer ofender, sabe? Aquela cartilha olá vista, é bem isso. Esquerdista extremo, radical, nem nada assim. Ele é um cara que, pô, consegue ver quando é um comunista falando que aquilo lá é uma merda também. Aí poucos minutos depois ele fala isso aqui. Papo reto. Aqui eu vou ter que concordar com esse cara. Aí tem o cara do Saia da Matrix aqui reagindo a isso. Humberto Matos. Eu vou dar uma explicada. Eu vou mostrar um pouco mais pra todo mundo pegar um pouco mais do contexto. Gente, eu vou atender aqui uma sugestão, tá? Vamos ver um vídeo. Isso que é um cara que tem Tá mais pra entrar na Matrix, totalmente. bastante engajamento, segundo o que o chat me disse aqui. Principais streamers de LoL, né? Do League of Legends, né? Nesse vídeo aqui, ele tá descobrindo o que é o comunismo. Então, sei lá, Cara. vamos ver o que ele habla. Você acha que com o comunismo você vai ter liberdade? Que comunismo, cara? Aqui, ó, isso aqui é importante pra pegar o contexto. Alguém tava falando pra ele, tipo, por quê? Contexto. Yetz é um esquerdista meio burro. Eu sei, pleonasmo, ok. Mas aí, ele tá... Já vou adiantar vocês, tá? Ele vai assistir, eu acho que uns 10 segundos, uns 10, 20 segundos no máximo de tudo que o Yetz fala. E o resto do vídeo vai ser tudo ele tecendo esse tipo de... O nível de crítica é o vídeo todo. Esse é o nível. Esse é o pêndulo argumentativo. Cara, esse é o nível argumentativo dos caras. Não tem o que dizer. É ofender. Tava dando uma esquerdada e falando merda na live. Aí, alguém do chat falou: e você acha que com o comunismo você vai ter liberdade? Porque ele provavelmente tava falando sobre o quê? Capitalismo não é livre de verdade, alguma merda desse tipo. Estou presumindo, claro, porque eu não tenho todo o contexto. Mas como eu sei mais ou menos a ideia do cara, eu imagino que foi mais ou menos nessa linha. Aí, depois eu vou procurar isso aqui tudo pra ver se eu pego mais contexto, se eu encontrar o clipe do canal dele direto. Enfim, a questão é, alguém falou isso. Aí, a reação dele é interessante. Quando alguém falou, aí você acha que com o comunismo você vai ter liberdade? Ele deu uma reação que muito esquerdista tem. É tipo assim, o Yetz, eu acho que isso aqui é bem caricato, porque representa bastante o... Falou ele que o cara é caricato, mano. Falou o Mionzinho do Nando Moura. comportamento do esquerdista médio que não tem nenhum embasamento pra sua ideologia. Ele só é de esquerda por osmose, porque ele viveu
em escolas com os professores falando pra ele que Che Guevara era um herói, via a camiseta com o símbolo do Che Guevara como se fosse uma coisa boa. Então ele não estudou, ele não sabe bosta nenhuma sobre nada disso. Mas ele foi absorvendo o tal do status quo, curiosamente, né? A Matrix foi colocando na cabeça dele todo o esquerdismo em tudo que ele viu na vida dele, então sempre como ser uma coisa boa. Ele foi absorvendo isso porque ele pensa, tipo, eu defendo as minorias, eu sou preocupado com as minorias, eu sou uma pessoa que pensa no bem do próximo, então eu sou de esquerda. Porque a esquerda que pensa no bem do próximo, a direita se preocupa só com os ricos e com os bancos. Sabe aquele argumento mais básico, padrão de todos, sem profundidade nenhuma, de alguém que realmente... Não, mas não é questão de profundidade, é que isso é o óbvio. Isso é a porra do óbvio, mano. Isso é óbvio, cara. Pelo amor de Deus, olha ao seu redor, mano. É só você ver quem que os políticos de direita, quais são as pautas que eles defendem no Congresso, quem são as minorias que eles defendem, que não é nenhuma. Que na verdade eles defendem uma minoria muito pequena, que são os ricos. É isso que a direita faz no Congresso. É isso que os políticos de direita fazem. É isso que vocês, gado de direita, fazem. É defender rico, irmão. Realmente não entende bosta nenhuma sobre isso. É isso. E aí ele acaba virando quase que uma caricatura disso, porque alguém vai falar pra ele sobre comunismo e a reação dele é essa aqui. Bem interessante. Que comunismo? Sem brincadeira, de verdade. De verdade, que comunismo? Tu tá achando que, tipo assim, mano, cadê a proposta de, tipo assim, mano, moleque, de onde que você... Não, de verdade, de onde que vocês saíram, moleque? Que buraco é esse? Isso aqui é interessantíssimo. E a gente tá vendo o quê? Um comunista reagindo a ele. Porque isso aqui é meio que o pensamento padrão do esquerdista, tá? Ele tem essa ideia, e é alguma refutação que ele já ouviu, que é aquela parada que também, sem profundidade, ele simplesmente começa a falar, que comunismo? O que esses direitistas malucos estão falando de comunismo? Ai, ameaça comunista. Até parece que tem algum comunista por aqui. Tem alguma proposta comunista? Eles ficam batendo nesse... Eles falam que o que a direita tá atacando é um espantalho, na verdade, que não tem droga de comunismo nenhum, que o PT não é comunista, que a esquerda no Brasil não é comunista, que não existe ameaça comunista, que isso nada disso existe. Porque, assim, não importa que tenha o Partido Comunista do Brasil, que, inclusive, na chapa do PT, em 2018, a vice era do Partido Comunista do Brasil. Não importa que você tem partidos comunistas, que vocês têm candidatos, deputados, enfim, que se proclamam, que se intitulam comunistas. Não importa que o próprio Lula tenha dito recentemente que ele não acha que é uma ofensa ser chamado de comunista. Ai, meu amigo, primeiro, partidos que ele citou comunistas são partidos que são pouco expressivos no nosso cenário político. Isso aí é só você... Cara, se você tá duvidando do que eu tô falando, é só você olhar pro seu município, é só você olhar pros vereadores eleitos, é só você olhar pro prefeito, é só olhar pros deputados do seu estado, é só você olhar pra esfera federal do país. Qual é a representatividade desses comunistas no Congresso, na política ativa? A política ativa, não tô falando de YouTube, não tô falando de opinião, tô falando de política ativa. Expressivo. Segundo, cara, na boa, se o Brasil tivesse sofrendo uma ameaça comunista, como se fosse uma ameaça o Brasil se tornar um estado comunista. Quando você anda nas ruas, você vê marcha de comunistas se organizando, se comunicando, entregando panfleto na rua. Você vê pessoas te convidando para se reunir em células comunistas para poder falar sobre Marx, para poder falar sobre o Estado, para poder falar sobre as problemáticas sociais da sua região ali. Sabe? Tipo, não tem movimentação comunista no Brasil. O máximo de movimentação comunista no Brasil que a gente tem hoje é no YouTube, falando sobre comunismo, tendo uma certa ascensão, e o que isso é ótimo. Da última vez que a gente teve um debate sobre uma representatividade importante de direita e uma representatividade importante de esquerda, que foi entre Elias Jabbour e aquela moça que eu não lembro o nome, vocês viram o pau que o Elias Jabbour deu naquela moça argumentativo. Ela simplesmente usou como referência musicais e filmes, quando Elias Jabbour trazia fatos, história e realidade. O importante da gente ter os comunistas em ascensão no YouTube, conversando, falando com o público, explicando, é que tá começando a mostrar, tá começando a trazer à tona o quão ridículo é essa galera de direita e de extrema direita. E isso eu acho muito importante, mas isso não significa que o Brasil tá
em uma transição de um Estado capitalista para o Estado comunista, até porque não é assim que as coisas acontecem. Na boa, no Brasil de hoje, aliás, Brasil algum, nem mesmo quando ocorreu a ditadura militar, com o pretexto de que estava defendendo o Brasil dos comunistas, nem mesmo naquela época o Brasil estava correndo o risco de sofrer um golpe comunista, tá? Balela isso aí, balela. Tanto que, para eles continuarem no poder, para continuar sendo uma ditadura, para eles continuar alimentando a opinião pública com essa narrativa de que o Brasil estava sofrendo um possível atentado comunista, que o Brasil estava correndo esse risco, eles forjaram golpes, que inclusive foi desmascarado, foi provado que foram os militares que forjaram aquele golpe para poder jogar no colo dos comunistas e apontar, falar que os comunistas estavam fazendo terrorismo. Enfim, não tem comunismo algum acontecendo no Brasil, cara. No máximo a movimentação dos youtubers falando sobre, mas de resto... Ai, cara, é muito engraçado, é muito engraçado. Se no Foro de São Paulo eles falem abertamente de comunismo, que você tenha grandes influenciadores comunistas, como o próprio Humberto Matos aqui do Céu da Matrix, como o próprio Ian Neves. Não existe comunismo no Brasil, não existe, é delírio, né? É delírio. Aí, mas assim, o bigodismo é real, a ameaça bigodista é real, o fascismo é real, mas o comunismo não, entende? O fascismo é real? Eu tava correndo risco sim, meu irmão. O 8 de janeiro não foi brincadeira. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe com militares incentivando a população a invadir o Congresso e quebrar tudo e tentar o golpe, tá? Na CPI do 8 de janeiro tá sendo mostrado, tá sendo provado que isso é um fato. Que inclusive o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, uma das principais figuras do fascismo brasileiro moderno, por trás organizando e talvez até financiando, tá? Então, veja bem. É aquela camada mais básica da superfície. E aí alguém falou pra ele de comunismo e ele já começou a ter essa reação que muito esquerdista tem. Mas que comunismo? Você tá falando de comunismo? Até parece que tem alguém defendendo comunismo aqui. Aí, a parada interessante. Sério, isso aqui foi muito esclarecedor de vários pontos. Alguém mandou um comunista pra ele, né? No caso foi o Ian Neves. Alguém mandou um comunista pra ele. E essa é a parada curiosa. Os caras, mas que comunismo? Ninguém aqui tá defendendo o comunismo. Eu não sou comunista, eu não acredito no comunismo, não existe comunismo, não sei o quê. Mas esse é o esquerdista médio que não tem profundidade ideológica nenhuma, que no fim das contas ele vai concordar com todas as pautas que os comunistas defendem, com todo o discursinho. E é exatamente o que acontece aqui. Essa é a parada interessante. Ele tava 1 minuto atrás falando que, mas que comunismo? Vocês estão falando de comunismo? De onde que saem essas pessoas falando que tem comunismo no país? Aí alguém manda um comunista pra ele. A primeira reação dele é: esse cara é maluco, esse cara é doente, é o cara mais doente que eu já vi. Aí, poucos minutos depois, ele tá lá concordando com tudo que o comunista tá falando. Não é incrível? Até 1 segundo atrás, ele tava falando que o direitista que tá falando de comunismo, ele tá delirando, tá viajando pra caramba, porque não existe isso. Aí ele começa a ver um comunista falar, um comunista assumido falar, e começa, nossa, pior que esse cara tem razão, pior que tá certo. Caralho, não é que o maluco tem razão aqui mesmo? Pô, vou ter que concordar com o comunista aqui. Não, o comunista tá certo. Caralho, realmente tem que ter comunismo. Sabe, vai escalando assim, é cômico, mano. É quase assim, tipo uma caricatura mesmo. Ah, na boa, mano, na boa, você falar de caricatura, você é a própria caricatura do jovem de extrema direita, mano, tá ligado? Cringe pra caralho, extremamente raso nos argumentos, não se aprofunda em nada, só xinga os outros, e o vídeo inteiro falando balela. É só isso que você tem pra apresentar, é cringice e xingamento. Nada mais. Até agora, 6 minutos de vídeo. E você não começou a apontar nada. Você só tá tentando convencer o seu público de que o cara simplesmente é um esquerdista médio e que do nada passou a concordar com o comunista e que isso justifica que o comunismo está em ascensão no Brasil. É isso que você tá fazendo. Com argumentos estrúxulos. Ridículo. Ridículo, cara. Fraco. Olha só, ele começou então, né, tipo, tiltado porque alguém falou pra ele de comunismo. Aí mandaram o Ian Neves e ele tiltou com o Ian Neves também. Mano, Então. mano, meu Deus do céu, cara. Mano, a ideia... Mano, comunismo, vamos aqui, comunismo. Eu queria que a gente fizesse o resgate de quem ainda... Ele foi pesquisar sobre comunismo pra ver, tipo, vocês estão falando que tem comunismo, não tem comunismo, não sei o que. Aí ele caiu no Ian Neves, de alguma forma, né? tá nessa... Esse cara aqui...
O cara pesquisou, né? Ah, não, cara. Não, boa não. Alguém indicou pra ele, né? Falou, vai ver, ó, o Ian Neves é comunista declarado, tá falando, tem um alcance grande. Aí ele viu o Ian Neves e falou, esse cara, porra, esse é Aí é doente. brincadeira. Esse maluco, Deus que me perdoe, é o maior doente mental que eu já escutei na minha vida. Eu vou sair depois que eu escutar esse cara. Pô, qualquer Não, hora vai eu surgir no bar de juro. papo do que é comunismo aí, entendeu? Eu tô querendo... Vamos lá. A gente precisa de um corte. O cara vê o maluquinho assim e fala, e aí, então você é comunista? E aí você... Duvido, fala as 10 bandas aqui. Não, tô zoando. Fala 10 episódios que você cantou, sei lá. Não, comunismo, vamos lá, né? O comunismo ele foi ter Aí ele foi ver uma aula de comunismo. Um comunista. O cara não deixa falar nada. Meu irmão, tu tem muito medo do teu público ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Fala a verdade. Porque assim, se a pessoa tiver um pouco de dúvida, se ela não tiver totalmente imersa nesse mar de bobageira aí que vocês da extrema direita tá produzindo aí na internet, se ela tiver um pouquinho assim fora e tiver conseguindo respirar um pouco, se chegar esses ares até ela, meu irmão, ela vai sair desse poço. Sabe por que ela vai sair desse poço? Se ela assistir, se ela tiver acesso, se ela se deixar falar, não, quero ouvir os pontos aqui dele. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Essas pessoas vão se identificar. Sabe por que elas vão se identificar? Porque é um trabalhador falando com o trabalhador, mano. Sabe, as pessoas que a gente ataca, a burguesia que a gente tenta falar pra vocês, simplesmente são pessoas que não perdem seu tempo assistindo vídeos do YouTube. Eu digo isso com bastante certeza. Explicando o comunismo. Ele foi assistir. E assim, eu não vou ver tudo isso aqui, porque tem uma... Não vou ver em live. Eu vou ver ainda, porque eu quero entender bem todo o contexto. Mas eu vi essa primeira parte. Aí ele foi ver uma aula de comunismo. Uma aula, né? Um comunista explicando o comunismo. E pelo que deu pra ver pela introdução, ele começou falando que não existia comunismo no Brasil, que não tinha... essa parada de comunismo era viagem, que não tem nada... Eu não tô defendendo o comunismo. Ele começou nessa brisa. Aí chegou atacando o comunista, alguns minutos depois estava concordando com o comunista. Ou seja, o cara lá do começo que falou pra ele do comunismo e tal, e que ele tratou como se fosse um absurdo, no fim das contas, ele realmente tá ali, já inserido, né? Isso tem... Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, não, você tá querendo distorcer tudo. Primeiro, o cara não falou nada a ver com isso. Ele ficou chocado com o comunismo em relação ao comunismo porque ele não vê movimentação comunista no Brasil. Não existe a movimentação comunista como a gente conhece a partir das experiências que a gente viu de outros países, como a União Soviética e etc, etc, como foi a movimentação dos comunistas para tomar o poder. Não existe essa movimentação no Brasil. Era isso que o jogador de LoL lá, que eu esqueci o nome, estava tentando dizer. Você já está tentando distorcer o que o cara tentou falar. Meu irmão, já está começando a ficar de caricato pra mau caratismo, hein? Tá ficando chato já. Tem a parada do Gramsci, né? É aquela parada de fazer a revolução cultural de forma que as pessoas sejam revolucionárias sem nem perceber que são revolucionárias. Então o cara, ele nega que ele é comunista. Mas ele tá lá fazendo a revolução pelos caras, tá concordando com as pautas, tá concordando com a agenda, tá, sabe? Ele tá seguindo toda a cartilha. Ele nega que ele é. Ele tá negando. Não sou, não tem nada a ver, você tá viajando. Ele fala como se isso fosse um espantalho. Mas aí ele para pra ouvir o comunista. Ah, eu esqueci de falar. Existe talvez movimento que seja inspirado pelo comunismo, mas não é um movimento em si comunista, que é o MST, que é um movimento legítimo que trabalha, que trabalha da seguinte forma: propriedades que não está cumprindo com a razão social, que não tem uma razão social, que não tem uma contribuição social, que está parada ali, que está abandonada só para especulação imobiliária, eles entram nesses terrenos, eles tomam posse desse terreno e começam ali a viver ali dentro. Amparados pela lei, tá? Porque é a lei que obriga que uma propriedade, um terreno, tem que ter um papel social. Ela tem que ter uma contribuição social. Ela não pode ficar parada, abandonada ali, enquanto tiver pessoas morando na rua. E lembrando que o primeiro artigo da nossa Constituição garante que a gente tem que ter uma moradia digna, entendeu? Então são vários pontos na Constituição que defende o movimento e que é por esse motivo, que muitos movimentos acabam ganhando suas causas, que acabam ganhando o direito de posse da terra. E isso cresceu, é tão bem organizado, com pessoas tão esclarecidas, que esse movimento hoje é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil. Então, assim,
Se você não for uma pessoa preconceituosa e que tiver disposta a conhecer melhor, pesquise sobre o MST. Cara, o negócio é bacana, o negócio tá funcionando. E é um exemplo de como a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Se não for pela lei, vem pela força. Ele percebe que ele tá concordando com tudo que o comunista fala. Pô, então quer dizer que o direitista que tava falando disso lá atrás, ele não tava louco, então. E o pior é que é exatamente isso, mano. Tem um efeito parecido, só que quase oposto dentro da esquerda, com a galera que daí é um pouco mais radical de esquerda, mais radical comunista, às vezes até mesmo, que nega a esquerda americana, por exemplo. Quando você fala que nos Estados Unidos você tem meio que dois grandes partidos, os republicanos são o partido de direita, os democratas o partido de esquerda, né? Que seria essa divisão lá. Aí você dá essa explicação básica, breve, enfim, só pra dar um contexto. Tem muito esquerdista que fala: ai meu Deus, falou que os democratas são de esquerda, já não sabe de nada que tá falando, não sabe o que é esquerda, não sei o quê. Aí você entra no perfil desse filho da puta, ele tá defendendo todas as pautas dos democratas. Nossa, tá defendendo todas as pautas dos democratas, mas quando os democratas vencem as eleições, não defende nenhuma pauta de esquerda. Entra presidente democrata, sai presidente democrata, entra presidente republicano. As políticas nacionais americanas continuam as mesmas. Nunca tem um presidente americano que as suas pautas, as suas políticas são voltadas, são orientadas pela esquerda. Nunca entrou um presidente americano que simplesmente fez campanha para poder acabar com o maltrato dos imigrantes mexicanos que entram irregularmente pelas fronteiras. As políticas contra imigrantes ali sempre continuam as mesmas. Entra presidente republicano, sai presidente republicano, as cadeias americanas continuam sendo privatizadas, explorando a mão de obra escrava dos presos. Que não sei se vocês sabem, os presídios americanos são todos privatizados e no Estado americano é permitido a exploração da mão de obra dos presos. E é assim, os caras simplesmente estão lucrando com o preso produzindo dentro de cadeia privada nos Estados Unidos. Essa é a democracia, que nenhum presidente americano, seja democrata, seja republicano, tenta mudar. Nunca nenhum presidente democrata tenta mudar alguma política que seja totalmente norteada pela direita. Então, cara, que democracia é essa americana? Democracia que invade país, que só invade país que tem petróleo para depois ele roubar? Ah, pelo amor de Deus. Mas eles não são de esquerda. Ele nem sabe, ele é um idiota, como quase todos, né? Tipo, ele não sabe que ele tá defendendo todas as pautas que o Partido Democrata defende. Pra ele, os democratas não são de esquerda, porque não existe esquerda nos Estados Unidos. Mas ele tá defendendo toda a agenda dos democratas, todinha. Pô, você pega todas as pautas que os democratas defendem, tem uma publicação no Twitter do cara defendendo também. E ele é de esquerda, mas os democratas não são. Então tem esses dois extremos. Tem o esquerdista que nega que exista comunismo, que existam comunistas no Brasil. Ele nega, mas aí você vai ver, ele tá defendendo a mesma coisa também. Tipo, ele vai, no fim das contas, em última instância, ele vai concordar com esses caras. Talvez as pautas mais extremas, tipo o Ian Neves, ele fala, não, a gente tem que censurar mesmo. Talvez ele quer ser bonitinho, cheirosinho, ele fala, não, aí essa eu não concordo. Mas eu concordo com todo o resto, né? Ele não vai, não, eu ainda sou a favor da democracia. Concorda só com todo o resto. E tem um outro idiota que acha que... Cara, olha o nível argumentativo, pelo amor de Deus, cara, isso não é argumento. Isso não é argumento que esse cara tá falando, véio. Pelo amor de Deus, gente. O cara tem 1 milhão de inscritos. O imperialismo americano não permite a existência de esquerda lá dentro, mas ele tá concordando, abraçando e divulgando todas as pautas de esquerda dos americanos esquerdistas. É uma loucura, cara, é uma loucura. Você percebe que, tipo assim, eles estão defendendo uma parada que eles não sabem nem de onde vem, nem quem são os aliados deles, sabe? Tipo, eles não sabem, eles não entendem nem o que eles estão defendendo. E quando alguém fala, eles tiltam. Então, isso aqui foi muito esclarecedor por causa disso. Porque você viu... Cara, quem tá tiltado aqui é tu, velho. Tu tá muito tiltado, mano. Tu tá incomodado porque você tá vendo que a esquerda tá começando a tomar a narrativa. O que demorou pra acontecer, cara, pelo amor de Deus, desde que a internet existe, é só vocês de direita despejando esse monte de lorota na internet. Pelo amor de Deus, até agora eu só vi você tentando distorcer tudo. E, sei lá, numa medida desesperada, fazer com que os seus inscritos, sei lá, influenciar na opinião deles quando eles forem assistir o react inteiro do cara falando sobre o Ian Neves lá e o comunismo, sabe?
É isso que eu tô vendo você fazer. Até agora eu não vi um argumento expressivo, algum argumento que seja louvável, que seja digno de uma construção por trás, sabe? Só lorota. Viu o cara tendo esse choque de realidade. Ele começou negando o comunismo, falando que o cara tava viajando e terminou concordando com o comunista. Porque ele era um esquerdista médio padrão que simplesmente não tem profundidade ideológica nenhuma. E aí... De novo, o cara só fala de profundidade ideológica e até agora não se aprofundou em nada. Tá ali nadando de braçata no raso e tá falando dos outros. E provavelmente essa é a alegria, pelo que eu entendi. Novamente, eu ainda vou ver esse vídeo pra pegar o contexto inteiro, mas eu vi o começo, pelo que eu entendi, ele vai ficar feliz porque ele tá vendo que eles abriram os olhos do Yates e fizeram ele perceber que o comunismo não é uma coisa ruim, de outro mundo, uma coisa bizarra. Então, eles deixaram o Yates mais radical, digamos assim. E tá rolando esse processo de radicalização, né? Você tá vendo cada vez mais o pessoal de esquerda, que era mais soft, mais moderado, que não falava tanto de política, fazendo declarações comunistas abertamente. Sabe por quê, Tragicom? Porque a gente não aguenta mais ver pessoas como você tomando conta da narrativa e despejando um monte de lorota para as pessoas e essas pessoas não vendo uma contrapartida dos seus argumentos. A gente começou a perceber que isso estava levando o Brasil para um abismo, sabe? É um alívio ver pessoas esclarecidas de esquerda contrapondo essas lorotas que vocês jogam na internet. E se acostumem, a coisa só vai piorar para o lado de vocês. Sabe por quê? Porque a esquerda, parceiro, tá preparada, a esquerda tá composta por uma galera esclarecida. É compreensível o desespero de vocês. E como eu disse, se preparem, a coisa só vai piorar para vocês, tá? Esse nível argumentativo que vocês apresentam, meu irmão, na boa, pode pegar pessoas despercebidas e enganar elas. Mas eu tenho certeza, irmão, que se o seu público hoje tivesse... Se o seu público, pelo menos metade do seu público, tirasse um dia para falar, não, hoje é o dia em que eu vou ver por que a esquerda está em ascensão, por que o comunismo está em ascensão no debate aqui no YouTube. Eu tenho certeza que metade do seu público ia ficar ali, tá? Não ia voltar para cá, não. Porque até agora eu não vi você trazer nada de profundo. Você tá falando tanto das pessoas ser raso, mas até agora você não se aprofundou, cara. Até agora você só xingou. Até agora você só xingou. Não trouxe nenhum ponto pra gente poder se aprofundar, pra poder debater. Porque não tem o que debater, o que aprofundar no que você fala. É isso. Você tá falando dos outros, mas você é o legítimo raso da história. Tipo, o Castanhari fez umas declarações bem comunistas e um monte de gente falou: aê, camarada Castanhari, vem cá com a gente e tal. Então tá rolando um processo meio bizarro, assim, tipo, tá rolando a popularização do comunismo, né? E eles estão agora, parece que, trabalhando pra tentar tirar o estigma negativo que o comunismo tem, e você percebe que ele tem, até em pessoas de esquerda, algumas negam isso, elas preferem parar só na fase de transição, né, no socialismo, que é o que, inclusive, ele vai explicar aqui, eu vi um pouco mais do que isso aqui do vídeo, no começo ele vai explicar o processo de transição, tipo assim, não, a gente precisa do socialismo pra chegar no comunismo, aí no comunismo sim não vai ter Estado, mas até chegar lá a gente vai ter que ter todo o processo socialista, e aí ele vai falar que nunca teve realmente, coisas que ele não entende nem o básico. E parece que eles estão agora... Até agora ele só repetiu isso, 12 minutos de vídeo pra poder falar que o cara não entende nada do que tá falando. É basicamente isso. Querendo falar com mais gente do LoL. Então eles estão querendo implementar o comunismo na comunidade de League of Legends. Mas é uma estratégia, tipo, que eu até falei do Gramsci, né? Obviamente, é interessante pra eles tentar fazer a cabeça dos LoLzeiros, tentar entrar no meio dessa galerinha. A Rito já é bem esquerdista, né? Não esquerdista pique comunismo, necessariamente. Talvez, né? Se a gente for falar da Tencent, mas aí, porra, aí o papo vai pra muito longe. Mas eles são bem woke. Né? São super woke. E é engraçado porque, assim, existem níveis de comunismo. Porque o PCO, por exemplo, é aquele comunismo raiz anti-woke. Mas não é o caso desses aqui, pelo que me parece. Porque eu vejo eles sempre defendendo as pautas woke também, né? O Gaio Fato, o Ian Neves, esse Humberto aqui também. Toda hora eles ficam falando sobre as minorias e tal, né? Que, enfim... Eles vão na onda das pautas woke. Assim. Enfim, não consegue dissertar, aprofundar, argumentar, dissertar... Nada, o cara só consegue falar mal, só consegue criticar, só consegue julgar, mano, tá ligado? O cara até agora, velho,
13 minutos de vídeo em homenagem a você, Tragicomedy. Tu só julgou, velho. Tu só chamou os outros de imbecil, os outros de raso, e até agora não trouxe um ponto. Só tentou manipular o teu público pra quando assistir o react e não ser seduzido. Só isso que você fez até agora. Cara, ave, velho. Sério? Cansativo, mano. Talvez não da mesma forma, mas eles acho que entendem, né, que esse é o mainstream da esquerda hoje em dia e que melhor do que bater de frente com isso é surfar na onda, pra tentar levar o que eles acreditam em última instância. Não, aí o Shin do Raptor, você tá atrasado. Ele falou, a Rito já é o woke, pra colocar um campeão comunista no LoL é 2 palitos. Esse campeão já existe. Alguém falou ali, é o Sylas, exatamente. Não é nem 2, já existe um campeão comunista. Não sei no LoL. quem é, nunca joguei LoL. Pior mano. que é um bom campeão. Nossa, é uma merda jogar com o Sylas, mano. Ele fica mandando umas falas muito bosta, exatamente disso aí, tipo, umas falas full comunista. Enfim, o Sylas é anarquista, mas ele é o anarquista com falas de esquerda, né, mano? Tipo, é o anarquista que fica criticando o capitalismo, enfim, tipo... É aquele discurso anarquista no sentido revolucionário, é o anarquismo que busca a revolução em última instância, a mesma forma que você pode falar que o comunismo é anarquista, porque o comunismo também, em teoria, defende o fim do Estado, né? É exatamente como alguém falou, o comunismo em teoria... Não, meu irmão, anarquismo não tem nada a ver com comunismo, não. Tira essa praxe pra lá. Não tem nada a ver, não, parceiro. teoria também é anarquista. Exato. Então, assim, o problema é que o comunismo nunca vai chegar nesse ponto, porque antes eles vão expandir o Estado até não poder mais. Por isso que eles sempre param no socialismo. Mas, em teoria, o anarquismo, o comunismo também é anarquista. Então, você falar que o Sylas não é comunista, ele é anarquista, todas as falas dele têm uma pegada anarquista comunista. Anarco-comunista, você pode falar se você quiser. Porque, definitivamente, não é anarco-capitalista. É engraçado que ele rouba, né? Ele é pique Robin Hood, assim, vai, entre muitas aspas. Tem essa ideia de roubar, tipo, ele rouba dos outros, ele era um prisioneiro e tal, tem que se libertar das correntes, não sei o que, eu não lembro exatamente as falas. Será que eu ponho as falas do Sylas aqui? Mas, ironicamente, é um ladrão. Deixa eu colocar as falas do Sylas. Ser preso foi minha maior libertação. Só os covardes precisam de sombras. Hora de esmagar a burguesia. Isso que eu quero dizer. Eu sabia que tinha algumas falas. Vocês entendem por que não é só, tipo, ele é só anarquista? Tipo, ele não é só anarquista. Entendem? É sempre a anarquia de esquerda. Ele é só anarquista, ele só quer esmagar a burguesia. Entenderam o que eu tava falando? Vamos lá. Eu nasci um mago, mas Demacia me transformou num criminoso. Passei a vida preso, mas nunca me importei com isso. A coroa é do povo! Basta de reis e de rainhas! Chega de caçadores de magos! Isso acaba agora! Príncipezinho fajuto. Ser prisioneiro me libertou, tipo, é muito poética e profunda essa frase, né? Mas pra vocês verem, olha o ideal de liberdade do cara, mano. Você percebe que não é um anarquista que, tipo assim, liberdade não é o princípio mais valioso pra ele. Ele quer derrubar a realeza, ele quer derrubar a burguesia, ele quer derrubar a monarquia, derrubar os reis, a coroa é do povo. Mas é muito mais nesse pique revolucionário comunista, caralho. Javan! Onde devo pendurar seu cadáver real? Fique à vontade, Jinx. O grande galho. Sim, eu sei tudo sobre você. Só gado precisa ser liderado. Ele dando risada. Se identificou, né, gatinho? Se identificou. Olhe bem para esses alienados. Inconscientes do sistema que fazem funcionar. Suas algemas viraram minhas armas. Que ironia, hein? Eu já comprei minha pena, Yasuo. Prepare-se para cumprir a sua. Tive que jantar ratos na prisão. Devoraria mais um se precisasse. Não sofra pelos seus pais, Bane. Eles mereceram. Bom, mas deu pra explicar, né? Então, vocês entenderam bem a treta toda, eu acho, né? Já deu pra pegar a ideia. Nossa. E aí? Ai, cansativo, cara, na boa. Foi cansativo, hein? Credo. É isso, como vocês puderam ver, nosso miãozinho do Nando Moura falando mais um monte de nada. A única coisa que eu entendi aqui é que aparentemente ele tentou manipular o seu público para quando ele tivesse acesso a esse vídeo do react do jogador de LoL, não fosse seduzido pelas ideias ali.
De resto, não esclareceu nada. Chamou as pessoas de raso, chamou o cara ali de raso, chamou o Ian Neves de raso, chamou todo esquerdista de raso e não se aprofundou em nada. Curioso, né? Curioso. Enfim, não vi nada. Não vi nada, eu só vi o personagem caricato da extrema-direita preocupado que a esquerda tá começando a tomar conta da narrativa. E como eu já disse, é melhor se vocês ficarem preocupados mesmo, porque diferente de vocês, a esquerda se baseia na realidade. A esquerda tá preparada. Os expoentes da esquerda, os maiores expoentes agora no momento de esquerda, principalmente do comunismo, são pessoas extremamente preparadas. É melhor você se preocupar mesmo, Mionzinho do Nando Moro, que a esquerda tá vindo, irmão. O bonde da esquerda tá vindo com força e a direita não tem força para parar a esquerda. A narrativa ainda vai ser nossa, irmão. Se preparem. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Ajuda esse canal a crescer. Eu vou estar sempre trazendo esse tipo de conteúdo para vocês aqui, que é muito bom, né? Fala a verdade. E para você que está ouvindo esse recado final, eu gostaria muito de te agradecer e dizer que você é extremamente importante para esse canal, beleza? Continue me contemplando com a sua audiência, que eu vou continuar sendo extremamente honrado. Meu nome é Luiz Eduardo e esse foi mais um vídeo aqui do canal Plutônio. Valeu, galera. Um abraço, é nóis, tamo junto e até a próxima. Fui! Mm-hmm.